Tudo bem, gente? Hoje vou ensinar para vocês como fazer um magret de pato, um dos ingredientes mais nobres que existe. Eu vou fazer ele da forma francesa, mas o acompanhamento vai ser chinês. Olha aí! Pois é, gente, magret de pato, realmente um corte super nobre, então por isso é caro, então de difícil acesso. Então se a gente for mexer com ele, vamos usar os melhores utensílios, né? Vou usar a faca chef, ela é muito importante na vida do chefe, é super afiada, que vai me ajudar muito nessa receita. O que a gente precisa fazer com esse magret, que é nada mais do que o peito do pato, é fazer alguns cortes para tentar reduzir um pouquinho a gordura e deixar ela mais crocante. Por isso uma lâmina afiada me ajuda muito. O importante é você cortar só a pele e não chegar na carne. E do outro lado. Realmente não tem segredo, é só manter o corte bem firme. E o formato da lâmina ajuda muito nessa hora. Vamos temperar com sal e pimenta. Pode temperar de uma forma generosa, porque uma boa parte do tempero acaba caindo dentro da sua panela. Começamos sempre dourando o lado da pele, por isso é importante ter uma boa frigideira. Essa aqui é de inox da Tramontina e ela distribui bastante o calor, que é bem importante para esse magret. Começamos com um toque de óleo, não precisa de muito porque o magret em si já tem bastante gordura. Não precisa estar quente para começar, coloca ele só com a pele para baixo, isso vai ajudar ele a começar a reduzir essa gordura que ele tem bastante. E de tempero eu sempre pego um dente de alho e vou dar uma amassada. Como a gente está usando ele só para sabor, a gente não precisa nem descascar. Alguns raminhos de tomilho. E agora, só deixar ela começar a dourar e reduzir. Você tem que dar uma conferida. Se a pele estiver bem dourada do jeito que tá, olha que coisa linda, gente. Já vamos começar a dar aquele banho de manteiga, algo muito francês. E você pode ver que ele já está com bastante gordura. Isso é tudo a gordura do pato reduzido. Mas a gente vai acrescentar um pouco mais de manteiga e vamos começar a regar, assim. A gente começa a cozinhar a carne dele só com esse sabor. O cheiro tá fenomenal. Aqui já acabamos. Essa é a única dourada que a gente precisa dar na parte da carne, porque senão ela resseca. Agora o processo continua no forno. E o bacana dessa minha frigideira Tramontina vai direto pro forno. Viramos a pele para cima, para ela continuar a dourar e ficar bem crocante no forno. E no forno, dependendo de 8 a 12 minutos. O certo dele é ser bem rosado por dentro. A temperatura, se você tiver um termômetro, você tira ele quando ele estiver em 49 graus, bem aqui no centro. Para o arroz chinês, o que eles geralmente fazem é um mexidão bem gostoso, que você faz tudo na panela wok. Eu gosto de começar com barriga de porco, só cortado em pedacinhos pequenos, primeiro para dourar. Algo bem característico da comida chinesa é ter uma mistura entre picante, adocicado, o gengibre, um óleozinho, geralmente de gergelim. Então a gente vai usar um pouquinho disso tudo aqui para trazer esses sabores. E também um pouco de molho shoyu. Ele entra nessa hora e começa a temperar a nossa barriga de porco. Gengibre eu já tenho aqui ele descascado. O certo aqui é usar o corte julienne. O que é julienne? Um corte compridinho e bem fino, assim. Essa faca chef é muito boa para fazer esse corte por causa desse movimento gangorra. Vai entrar o alho fatiado e os pedacinhos de gengibre. Um pouquinho de pimenta dedo de moça picada. E para aquele contraste entre o adocicado e o salgado do shoyu, a gente acrescenta um pouquinho de açúcar, só um pouquinho, e um pouquinho mais de molho shoyu. Vamos usar também o caule da cebolinha, essa parte branca que ela entra no início porque ela é bem mais resistente ao calor e tem aquele sabor de cebola. Então a gente acrescenta nesse momento e a parte de cima verde a gente deixa um pouco mais para frente, que ela é bem menos resistente ao calor. Olha que coisa linda. Já
Dá pra ver que vai ser um arroz bem gostoso. Entra agora um ingrediente que é muito tradicional na culinária japonesa e chinesa, que é essa couve aqui, que se chama bok choy. A gente vai cortá-la de uma forma bem rústica, porque a gente quer um pouco de textura. Só assim, na lateral. E ela é que nem espinafre, ela murcha bastante, então pode colocar muito. O bacana do arroz chinês é quando ele tem aqueles ovos mexidos dentro dele. Então o que que a gente faz? Puxa tudo para as laterais, um pouco mais de azeite e eu vou quebrar 4 ovos aqui dentro. Gosto sempre de usar o caipira porque a gema é muito mais intensa e o sabor é bem mais gostoso também. E ovos mexidos. Isso feito, mistura tudo. Entra agora arroz branco, ele precisa já estar cozido e bem soltinho. E só misturar. No final, sempre coloco um pouquinho de óleo de gergelim, não demais porque ele é bem forte, e o topo da cebolinha. E para dar um crocantezinho por cima, aqui eu tenho uma outra frigideira e sem óleo, sem azeite, sem nada, vou colocar um pouquinho de gergelim branco e um pouco de gergelim preto e dar uma torrada, só até ficar crocante. Arroz e magre pronto, só falta empratar. Olha que bonito. Na verdade, eu deixei o forno aqui já desligado um tempo, porque o magre tem que descansar pelo menos 10 minutos antes de você cortar, que senão ele perde todo o suco dele. Ele precisa estar bem rosado. E fazer umas fatias finas, bem bonitas. Tá vendo que linda essa cor? Olha que lindo. Fazer uma porção generosa para um pouquinho da cebolinha, o gergelim torrado, que vai dar aquele crocante no final, e as nossas fatias de magre de canara. Alguns brotinhos, só para ficar bonito, a finalização. E é isso, gente. Aqui você tem o magre de pato feito da forma tradicional francesa, com arroz frito chinês. Tudo bem, gente? Hoje eu estou aqui na cozinha do MasterChef para dar uma dica para vocês. Como fazer um tempurá de legumes com camarão. Bem, de volta aqui à cozinha do MasterChef, um mix de sentimentos, tantas memórias, mas hoje eu tenho certeza que vai ser um pouco menos estressante, especialmente porque eu tô aqui para te dar a dica do tempurá. E o bacana desse tempurá de legumes é que você pode usar qualquer legumes que você gostar ou que você encontrar. Aqui hoje eu tô usando aspargos, porque eu adoro, um pouco de brócolis japonês, uma cenoura, pimentão vermelho e também uma cebola. E o importante para preparar esses legumes é sempre usar o utensílio correto. Então eu tô com essa faca aqui, Santoku, da Tramontina. Ela tem esses sulcos que é bacana, então seus legumes não colam na hora que você está fazendo o corte. O brócolis, só vou abrir ela em alguns pedaços. Sempre que a gente faz um tempurá, é legal ter um pouco mais de textura, então não tem que picar nada. Aqui a cenoura eu só descasquei e vou cortar ela um pouquinho mais aqui na transversal. Vou pegar aqui o pimentão. Gosto muito de usar o vermelho porque o sabor dele é um pouco mais adocicado e eu acho que ele tem uma cor também que fica muito bonita na hora da apresentação, porque o visual também é importante. E uma cebola. A cebola é bacana você descascar e guardar essa parte aqui, porque ele vai manter os anéis juntos e vai ficar uma apresentação mais bonita, que é a raiz dela. E só tirar, como a gente chama, de meia-luas. Tá vendo? Ela fica presinha assim, é bacana. Legumes feitos, vamos ao camarão. E o que acontece? O nosso camarão sempre você vai encontrá-lo assim. Então você precisa de um camarão grande, fresco. Uma boa maneira de saber se está fresco é cheirar. Frutos do mar, quando estão frescos, quase não tem cheiro nenhum, tá? Então é uma dica boa. Aí a gente vai precisar limpar. Vamos tirar aqui a cabeça e vamos simplesmente descascando ele até chegar nessa última, que é o rabinho.
a gente vai mantê-lo assim. Precisamos tirar a tripa que fica na parte de cima, então eu vou usar essa faca aqui da Tramontina, que ela é um pouquinho menor, é muito bom para ingredientes delicados porque você consegue fazer um corte bem certeiro. E o camarão sempre fica com esse formatinho aqui. Por quê? Porque ele tem algumas fibras que prendem ele e a gente não quer um tempurá com camarão encolhido, a gente quer um tempurá com aquele camarão grande, bonito. Então a dica, você vira ele de cabeça para baixo, faz uns cortezinhos bem pequenos, aqui a gente está quebrando aonde ele tem uma fibra. Aqui ele já fica retinho na sua tábua quando você vira ele para cima, mas ainda assim a gente quer deixar ele mais comprido. Então, bem delicado na transversal, vai fazendo mais uns cortes agora na parte de cima e juntando os seus dedos a gente vai quebrar um pouquinho a musculatura para ele esticar. Então, aperta e dá para até ouvir uns tec-tec. Aquele camarão que estava pequenininho, agora ficou maior, então vai fazer um tempurá mais bonito. E falta fazer só a nossa massa de tempurá, empanar e fritar. Agora, a massa de tempurá é mais interessante você comprar ele pronto. Então tem todos os bons supermercados, supermercado grande, não é difícil de achar. E a diferença dele para farinha comum é que ele tem gema de ovo, tem amido de milho e manteiga. Então ele é mais adequado. A medida é super simples, você vai usar uma xícara de farinha e 2/3 de uma xícara de água bem gelada. Por que gelada? Porque quando você coloca água gelada, ele incita menos o glúten. Então ele vai ficar menos pegajoso. Aí você vai misturar, aqui eu estou usando hashi, e não precisa misturar muito, é interessante que ele tenha algumas bolinhas porque a massa fica melhor. Podemos começar aqui com os legumes, vou pegar um brócolis, passa ele dentro da massa e vamos testar o óleo. Ele tem que estar quente, mas não fervendo, porque senão ele queima muito rápido. Enquanto o óleo está aquecendo, vamos dar uma empanada no camarão. Ele é interessante a gente passar ele primeiro na farinha para criar uma camada e depois na massa de tempura. É muito simples. Para fazer esse tempurá, eu estou usando essa panela wok aqui da Tramontina, que é bem interessante porque eu posso usar menos óleo, então gasta menos pelo formato que ela tem. E ela vem com essa linda tampa de vidro, que é perfeito quando você vai fazer várias receitas, porque você não precisa abrir para ver o ponto que os ingredientes estão lá dentro. Não preciso dela hoje porque eu estou fazendo fritura, mas é uma panela bem bacana. Aqueles que estão prontos, você vai tirando e vai colocando em cima de um papel toalha, entrar um aspargo. Você também pode ir moderando, se você gosta de uma camada mais grossa, você só acrescenta um pouco menos de água na massa de tempurá. Agora o que a gente precisa? Um molho, né, para comer isso tudo junto, algo gostoso para você colocar aquele legumes ou aquele camarão lá dentro. E ele é simples de fazer. Aqui eu tenho dashi pronto, 300 ml. Ele é um molho japonês extremamente saboroso, cheio de umami. Você consegue também encontrar facilmente hoje em dia em lojas especializadas. 100 ml de molho shoyu e 100 ml de sake mirin. A diferença entre o mirin e o kirin é que o mirin é doce, então a gente geralmente usa ele para fazer molhos. Agora a gente só precisa levar a fervura. Realmente o seu trabalho acaba por aí. E aí eu finalizo com um pouquinho de pimenta dedo de moça picada bem fininha e um pouquinho de cebolinha. É bacana você sempre com uma escumadeira ir tirando aquelas sobrinhas, aquilo que sai da massa de tempurá. Olha que lindo fica o nosso camarão. Delícia. Isso com esse molhinho vai ficar fenomenal. O molho já ferveu, é só isso que a gente precisa. Vou colocar num rameicanzinho e dar uma temperada a mais. Aqui eu tenho pimenta dedo de moça picada sem as sementes, então ele fica um pouco menos picante, mas ainda traz aquela lembrança. E um pouquinho de cebolinha também picada. Tirar os meus últimos camarões e já dá pra gente montar o prato.
tempurá de legumes e camarões prontos e como vocês viram é muito fácil, é só seguir as etapas e usar os utensílios corretos.